Bissetriz. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta que vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Para mim encontrar essa bissetriz, eu posso fazer o uso do compasso e régua. Com um procedimento simples, eu consigo achar um ponto que vai dividir esse ângulo em duas partes iguais e assim traçar minha bissetriz. Primeira coisa, eu vou abrir meu compasso, uma abertura qualquer. Feito isso, eu vou colocar a ponta seca do meu compasso sobre o vértice desse ângulo e traçar um semicírculo que vai interceptar um dos lados do meu ângulo. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ponta seca no vértice e vou traçar um semicírculo interceptando os lados desse ângulo. Então, eu tenho aqui dois pontos, certo? Um ponto aqui que eu marquei com o compasso. Com a mesma abertura agora, eu vou colocar a ponta seca num desses pontos interceptados. Traço outro semicírculo dentro do meu ângulo e o mesmo procedimento faço do outro lado. Vou colocar a ponta seca em um dos lados demarcados e uma outra semicírculo dentro do ângulo. Observe o seguinte, quando eu fiz isso, eu criei um ponto de intersecção aqui dentro do meu ângulo. Esse ponto de intersecção, se eu pegar uma régua e traçar uma reta ou uma semirreta que passe pelo vértice e por esse ponto, que ligue meu vértice por esse ponto, eu estou traçando, na verdade, uma bissetriz. Então, essa semirreta que eu acabei de traçar aqui é chamada de bissetriz de um ângulo. Bissetriz. Usando compasso e régua. A bissetriz, ela vai dividir meu ângulo em duas partes iguais. Então, eu sei que esse lado aqui, esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui. Então, de novo, a bissetriz é uma semirreta que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Olhando isso dentro de um triângulo, eu posso traçar dentro de um triângulo algumas bissetrizes. Então, vamos lá. Com o mesmo procedimento, usando régua e compasso, eu vou traçar a bissetriz dentro de um triângulo. Vou traçar. Criei meu primeiro ponto de intersecção aqui. Vou demarcar ele aqui, onde eu vou traçar a minha primeira bissetriz dentro de um triângulo. Tracei a bissetriz. Vou olhar o outro vértice do triângulo. Fazer o mesmo procedimento. Vou achar a próxima bissetriz. Encontrei um ponto de intersecção aqui. Logo, eu vou traçar minha segunda bissetriz. Lembrando que ela tem que ligar o vértice a esse ponto. Tracei minha segunda bissetriz. Falta o terceiro vértice do triângulo. Então, vou, usando o mesmo procedimento, marquei dois pontos no lado desse triângulo. Vou marcar agora outro centro. Perceba que agora eu tenho um terceiro ponto de intersecção, por onde eu vou passar minha terceira bissetriz, ligando o vértice a esse ponto e determinei minha terceira bissetriz. O ponto de intersecção dessas três bissetrizes, esse ponto aqui, bem no centro do meu triângulo, é chamado de incentro. Então, vamos lá. Dentro de um triângulo, se eu traçar as três bissetrizes que estão contidas
triângulo, eu vou achar um centro aqui. Obviamente que isso é um pouquinho diferente aqui, porque eu posso ter errado na abertura do compasso aqui, né? Mas esse ponto central aqui, de encontro, de intersecção entre essas três bissetrizes, é conhecido como incentro. Mediatriz de um segmento de reta. Antes de aprender o que é uma mediatriz, a gente vai aprender a traçar essa mediatriz. Para isso, eu vou usar minha régua e traçar um segmento de reta qualquer aqui. Tracei um segmento de reta. Vou denominar aqui de segmento AB. Feito isso, eu vou pegar meu compasso, fazer uma abertura nele, que ele seja maior que a metade desse meu segmento. Com a ponta seca na extremidade A, eu vou traçar um semicírculo embaixo e um semicírculo em cima. Agora, com a mesma abertura, eu vou lá no ponto B, que é a extremidade do meu segmento, vou traçar um semicírculo em cima e um semicírculo embaixo. Feito isso, eu obtive aqui dois pontos de intersecção. Esse ponto aqui e esse ponto aqui entre os meus semicírculos. Em seguida, eu vou traçar uma semirreta que passe por esses dois pontos de intersecção que eu acabei de criar. Essa semirreta que eu acabei de traçar aqui chama-se mediatriz de um ângulo. Mas o que seria essa mediatriz? Essa mediatriz nada mais é que é o segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com outro segmento. Então, quando eu fiz esse procedimento, eu criei um segmento de reta que tem 90 graus em relação a outro segmento de reta. Esse eixo que eu acabei de criar chama-se mediatriz. Vamos olhar isso aí dentro de um triângulo. Tenho aqui um triângulo qualquer. Vou chamar o triângulo, os vértices de triângulo de ABC. Usando o mesmo procedimento, vou criar as mediatrizes dentro desse triângulo. Então, vou começar pela ponto A aqui, traçar um semicírculo embaixo, um semicírculo em cima. Coloco no ponto C, um semicírculo embaixo, em cima, um semicírculo embaixo. Feito isso, eu criei dois pontos de intersecção aqui entre esses dois semicírculos. Vou criar minha primeira mediatriz dentro do meu triângulo, então, ligando esses dois pontos. Tracei minha primeira mediatriz. Agora, eu vou fazer em relação a esse segmento, esse lado do meu triângulo. Traço um semicírculo em cima e outro semicírculo embaixo. Do outro lado, a mesma coisa. Um semicírculo em cima, um semicírculo embaixo. Aqui eu vou ter que traçar um pouco mais. Para poder achar o ponto de intersecção. Na verdade, é esse e esse aqui. Então agora eu posso traçar minha segunda mediatriz. Em seguida, eu vou traçar a minha terceira mediatriz em relação a esse lado que ficou faltando. Com a abertura do compasso, traço uma semirreta, um semicírculo em cima e um semicírculo embaixo. A mesma coisa, vou fazer desse vértice aqui. Semicírculo em cima, semicírculo embaixo. Eu obtive esse ponto aqui e esse ponto aqui. Em seguida, eu vou traçar a minha terceira mediatriz. Tracei a terceira mediatriz. Nesse caso aqui, desse triângulo, esse ponto aqui, olha, foi um ponto
de intersecção entre essas três mediatrizes. Esse ponto de intersecção entre as três mediatrizes é chamado de circuncentro. Então, recapitulando, a mediatriz é o segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado do meu triângulo aqui, né? Aqui eu tenho 90 graus, aqui eu teria 90 graus e aqui eu teria 90 graus. O ponto de intersecção, o ponto de encontro dessas três mediatrizes é conhecido como circuncentro. Mediana. Vamos entender o que é mediana e depois entender o que é baricentro. Mediana é o segmento de reta que vai ligar o ponto médio de um dos lados do meu triângulo até o vértice oposto. Olha, é o seguinte então. Então eu marquei aqui já o ponto médio desse lado do meu triângulo. Se eu pegar esse ponto médio e ligar até o vértice oposto aqui, vértice oposto ao ponto médio, eu tenho minha primeira mediana, ok? Então, mediana é o segmento de reta que vai ligar o vértice ao ponto médio do lado oposto, ou ponto médio em relação ao vértice oposto. Feito isso, tracei minha primeira mediana, vou para minha segunda mediana. Em relação a esse lado aqui, o ponto médio é exatamente esse aqui, ponto médio. Se eu traçar o segmento de reta que vai do ponto médio ao vértice oposto, eu tenho minha segunda mediana. E a terceira mediana desse triângulo vai ficar aqui, entre esse ponto médio desse lado do triângulo até o vértice oposto. Observe que agora eu tracei as três medianas desse meu triângulo. O ponto de intersecção entre essas medianas, esse ponto central aqui, é conhecido como baricentro. Então, só recapitulando, mediana é o segmento de reta que vai de um vértice ao segmento médio, ao ponto médio do lado oposto. Vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Tracei minhas três medianas dentro de um triângulo. O ponto de intersecção é conhecido como baricentro. Altura e ortocentro. Vamos entender primeiro os dois conceitos. O conceito de altura para depois entender o conceito de ortocentro. Altura, eu vou precisar do auxílio de um esquadro aqui de 90 graus para poder traçar ela. E o que seria essa altura? A altura, eu vou alinhar o meu esquadro com a base desse meu triângulo e vou fazer ele passar a outra extremidade dele lá no vértice oposto. Então, eu alinhei com a minha base, passando lá no vértice oposto e vou traçar uma semirreta. Essa semirreta aqui é a primeira altura do meu triângulo, né? Então, essa altura aqui, olha, ela tem 90 graus, uma semirreta de 90 graus que passa para o vértice oposto do meu triângulo. Fiz esse desse lado, vou fazer do outro lado também. Vou até virar aqui para ficar mais fácil. Em relação a esse lado, eu vou alinhar meu esquadro de 90 graus com esse lado e vou traçar uma semirreta em relação ao vértice oposto. Alinhei aqui, nesse lado, formando um ângulo de 90 graus, vou passar uma semirreta em relação ao vértice oposto. Tracei. Agora, vamos para o terceiro lado desse triângulo. Vou alinhar o esquadro de 90 graus aqui, a esse lado do triângulo, e vou em relação ao vértice oposto.
Perceba que eu tenho 90 graus aqui. E aqui também tem 90 graus. Esse ponto de intersecção aqui, o ponto de intersecção entre as três alturas, é chamado de ortocentro. Então, de novo, a altura é o segmento de reta que liga a um lado desse triângulo ao vértice oposto, formando um ângulo de 90 graus. O ponto de intersecção entre essas três alturas é chamado de ortocentro.